Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa e sua família. Estamos aí para mais uma mensagem de fé, de esperança e amor para a sua vida. Hoje nós estaremos falando sobre a intercessão, o poder da intercessão. Uma mensagem muito importante para a sua vida e para o seu coração. Nós vamos falar sobre a intercessão baseado na história de Abraão, um fato acontecido na vida de Abraão, o patriarca Abraão, nosso pai da fé, que a Bíblia assim o denomina. E então, para isso, nós vamos estar usando o texto de Gênesis, capítulo de número 18. A palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus é eficaz para a nossa alma. A intercessão tem muito poder. Primeiro, o que é a intercessão? Intercessão é suplicar, é interceder diante de Deus a favor de alguém. Ou seja, a intercessão não é por si próprio, mas a intercessão é por alguém, por uma outra pessoa, que esteja passando por alguma adversidade. Então, quando eu oro por alguém, eu estou exercendo a intercessão. E nós vemos isto de forma muito clara na vida de Abraão, quando um certo dia Deus se revelou a Abraão e Deus disse que destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. E então nós vemos que Abraão, ele pôs-se a interceder porque ele sabia que naquela região morava o seu sobrinho Ló. E ele com certeza não queria que Ló fosse morto naquela destruição, mas que Ló e sua família fossem salvos. E então ele pôs-se a interceder. Gênesis capítulo 18, versículo de número 23 e 24 diz assim: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Vemos aqui Abraão, com certeza Abraão sabia da maldade que havia sobre a Sodoma e Gomorra. E, consequentemente, por isso ele pensou, eu vou orar a Deus, dizer, se houver 50 justos, destruirás toda a cidade sem piedade dos 50 justos? E aí vemos que Abraão, na sua oração intercessória, no seu diálogo com Deus, ele foi reduzindo o número e assim importunando Deus com a sua oração, dizendo, Senhor, se houver porventura 45 justos, se houver 40 justos, se porventura não houver 40, mas houver só 30, se porventura houver só 20 justos, ou se caso não houver 20, mas se houver só 10, o Senhor poupará a cidade? E o Senhor disse, obviamente que salvaria, traria salvação. E aí nós vemos que Abraão, ele orou, ele intercedeu com muita persistência. Não foi só uma vez, mas foram diversas vezes que ele se colocou diante de Deus aqui, ele estava falando com Deus, ele disse, se houver 50, tenha misericórdia dos 50 e poupe a cidade. Mas ele foi orando e intercedendo. Claro que ele queria que Deus salvasse Ló e a sua família. Então o tempo passou e diz a palavra de Deus aqui no capítulo de número 19 que começou a destruição ao redor de Sodoma e Gomorra. E então a palavra de Deus diz no Gênesis capítulo 19, versículo 29, E aconteceu que destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Veja bem, Deus aqui nesta ocasião, ele não se lembrou de Ló, mas ele se lembrou de Abraão,
da intercessão de Abraão. Diz que Deus já estava destruindo as cidades da campina, então Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Aleluia! Glória a Deus! Vale a pena orar, vale a pena ser um intercessor da obra, vale a pena ser um intercessor. Quem sabe você que está me assistindo está intercedendo por alguém há muito tempo. Mas lembre-se que a oração intercessória jamais voltará vazia. Abraão intercedeu, Abraão orou pela família ali de Ló, e diz que a família de Ló foi salva, com certeza por causa da oração intercessória de Abraão. Então siga intercedendo. A oração intercessória tem poder, o poder da intercessão. Não desiste. Quem sabe você esteja orando, intercedendo pelo seu pai, sua mãe. Quem sabe você esteja intercedendo pela salvação de seus filhos. Quem sabe você esteja intercedendo por alguém para que este alguém seja abençoado com uma porta de trabalho. Quem sabe você esteja intercedendo por alguém para que haja cura, para que haja restauração, restituição, ou restauração matrimonial, enfim. Siga intercedendo, porque a oração intercessória, ela tem poder. Nós vemos isso. Abraão intercedeu e Ló e sua família foram salvos. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Você pode nos ajudar. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, para que assim mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus através deste canal. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.